E aí, pessoal, beleza? Tudo bem? Tudo jóia com você, pessoal? Tudo jóia? Então, vamos continuar aí as nossas aulas do nosso curso de História completo. E iremos abordar hoje, como vocês podem observar aí do ladinho aqui, Renascimento. Aula 33 já. Olha, nós estamos longe, hein? Vamos lá! O e-mail é historiacom1@outlook.com para você mandar o seu e-mail. O Facebook Istuçá e o celular para mensagem o 31 32 9165 0267. Espero que vocês estejam com as suas dúvidas aí. Pode mandar mensagem aí, pode mandar o e-mail aí para o nosso e-mail historiacom1@outlook.com para tirar as suas dúvidas que você tiver e tudo mais. Hoje iremos abordar, como eu falei para vocês, Renascimento. Isso é uma questão muito comum em provas de vestibulares, concursos e pré-militares que cai essa parte de história moderna. É muito importante para a sua prova e você deve ter um olhar muito mais carinhoso para essa nossa prova. Aqui atrás, aqui, como vocês podem ver, o nosso cartaz bonito e gostosão. O nosso chapéu aqui de fazendeiro. Você vai estar falando assim, o fazendeiro vai estar dando a sua aula. Vai, mas eu não sou fazendeiro. Mas vamos lá, pessoal. Vamos continuar a nossa aula. Iremos falar um pouco da introdução, a localização. Vamos falar do humanismo, que foi muito importante para difundir esse renascimento. Foi um prepulsor desse renascimento. E vamos falar da divisão do renascimento, a expansão e as características desse renascimento. Já falei para vocês. A parte de Império Romano, Grécia e para frente tudo é muito importante cair na sua prova. Já a parte de Antiguidade Oriental, quando a gente fala do Egito, das civilizações mesopotâmicas, isso é muito difícil cair na sua prova. Dos fenícios, dos persas, mas essa parte aqui para frente você pode ter certeza, até os dias atuais, é cobrada em muita escala na sua prova. É cobrado igual cachoeira. Cai toda hora. Cai água toda hora. Beleza? Então vamos continuar aí. Algumas imagens aí que eu vou discutir para vocês depois. E vamos continuar. Falando da introdução. Grande movimento de mudanças. Atingiu camadas urbanas e entre os séculos XIV e o século XVI. Retomada dos valores da cultura clássica e a famosa transição. O que nós temos que falar aqui desse renascimento, pessoal? É um movimento de mudanças. Claro, você vai ter uma mudança nos hábitos culturais, na parte da arte, da pintura, da arquitetura, da escultura e tudo mais. Você vai ter novas visões aqui. Só que essas mudanças já estavam vindo acontecendo lá desde a Idade Média. Ou seja, da Baixa Idade Média, eu vou ter começando a ter mudanças a partir do renascimento do comércio, dos burgos e tudo mais. A alavancada dos burgueses e entre outras coisas. Então esse movimento de mudança, ele não só acontece a partir desse chamado Idade Moderna, ou período moderno, ou do chamado Homem Moderno. Sim, ele já começa já lá desde lá da Idade Média, quando a gente temos a arquitetura das igrejas mudando, com o estilo gótico. Nós temos algumas obras de artes e tudo mais. Mas só que aqui nós vamos ter o quê? Um resgate das outras culturas chamadas culturas clássicas, ou também chamadas de culturas greco-romanas. Ou seja, o pessoalzinho dessa época aqui, ele vai resgatar as culturas que havia lá em Roma e na Grécia. Tranquilo, pessoal? Beleza? Esse movimento, ele vai ser caracterizado por atingir as camadas urbanas. Ou seja, nós temos nos burgos, nas cidades, os burgueses que estão financiando esse comércio, financiando novas artes e tudo mais. As camadas rurais vai ser mais difícil de entrar dentro dessas classes. Por causa de quê? Por causa ainda da grande influência da igreja ainda e também da maioria da população ainda esmagadora ser analfabeta. Tranquilo, pessoal? Beleza?
vai a partir do século XIV até o século XVI e vai retomar os valores da cultura clássica, ou seja, os valores da cultura greco-romana, as culturas de Grécia e Roma. Tudo aquilo que eles diziam lá atrás vai ser tudo valorizado agora aqui na frente. É o chamado homem moderno. Até a prática de chamada da Idade Média de Idade das Trevas, ela é caracterizada por causa dessas pessoas aqui do Renascimento. Elas vão caracterizar que a Idade Média não produziu cultura, não produziu significado para a humanidade. Mas isso é totalmente contrário. E já falei para vocês, a Idade Média, você tem sim uma produção de cultura. Pequena, mas tem. Tranquilo? E é marcada aqui, como vocês podem observar, com uma transição. A transição de quê? A transição do feudalismo para a Idade Moderna. Ou seja, do sistema feudal para o capitalismo. Do sistema de subsistência para o comércio, para o mercantilismo, a visão de lucro. Então será essa transição aqui que vai ocorrer. O Renascimento vai ajudar com que isso surja com mais força. Beleza, pessoal? Tranquilo? Então vamos continuar. O que nós temos que falar primeiro é da localização. Ou seja, a localização, muitos livros trazem para você que o Renascimento surgiu na Itália. Olha, o que eu vou explicar para vocês aqui, se cair na sua prova, localização na Península Itálica. Por quê? Por que eu quero falar para vocês e por que muita gente fala que o Renascimento ocorreu na Itália? Isso está errado? Não, não está errado. Mas é equivocado você falar que o Renascimento ocorreu na Itália. Por quê? Quando eu falo que o Renascimento ocorreu na Itália, eu digo que existe um Estado nacional, um Estado centralizado italiano. Só que isso não acontece ainda. Eu tenho ainda, na Península Itálica, várias cidades autônomas, ou chamadas cidades-estados. O que vai acontecer? A rivalidade entre essas cidades-estados controladoras do comércio e a presença do papado serão obstáculos para a centralização. Ou seja, o que eu posso falar aqui? Que a Itália, eu não posso falar que esse renascimento aconteceu na Itália porque as cidades-estados, essa rivalização dessas cidades-estados, porque são controladoras do comércio. Aí nós estamos tendo aqui localização específica dessa Península Itálica, desse renascimento. Nós podemos observar Gênova e Veneza, mas nós temos outras cidades, como Florença, Siena e entre outras. Mas a presença dessa rivalidade de cidades, estados, e mais ainda com o papado, através dos seus territórios, os chamados estados pontífios, vai ser um obstáculo forte para essa centralização do poder. Por quê? Nós já temos havendo centralizações de poderes, ou seja, o absolutismo, em outros países, como a Inglaterra, a França, a Espanha, Portugal. E nós iremos ver mais na frente. Mas a localização desse renascimento está na Península Itália, Gênova e Veneza. Por isso que nós não podemos falar que é Itália, por causa que a Itália ainda não surtiu ainda um processo de centralização do poder na mão de uma pessoa só. Tranquilo, pessoal? Beleza? E o porquê que isso começou nessa Península Itália? Óbvio, se eu estou querendo resgatar a cultura clássica, a cultura greco-romana, é mais fácil resgatar isso aonde é mais próximo dessa, onde eu posso encontrar esses manuscritos, essas obras e tudo mais. Ou seja, é a proximidade com a cultura clássica. Por isso que começou na Península Itálica. Beleza? E o que será isso? Será um estudo retórico à visão da antiguidade. Ou seja, é a norma e o modelo para todos. Ou seja, o que eu posso dizer com isso? Já era descrito essas coisas lá em Roma, lá em Grécia. A discussão da razão, da crítica, do individualismo, do antropocentrismo, que é diferente aqui que aconteceu na Idade Média, do teocentrismo.
Isso tudo vai fazer essas mudanças culturais. É o estudo desses manuscritos que irá acontecer dessas culturas grecos-romanas. Tranquilo, pessoal? Beleza? Fechado essa localização, iremos abordar um tema muito importante, o humanismo. O que é o humanismo? O humanismo é como se fosse o prepulsor do Renascimento. Ele está atrelado junto com o Renascimento. São as bases do Renascimento, são filósofos que serão chamados humanistas, que propõem o retorno às virtudes da antiguidade, às virtudes da cultura greco-romana, das virtudes, dos valores da cultura clássica. Essa nova visão do homem sobre o mundo, ou seja, ter uma visão diferente do que a igreja manipulava. Tranquilo, pessoal? Beleza? Aí nós temos aqui grandes humanistas como Dante, Petrarca. Petrarca vai ser considerado como o pai do humanismo. E quais são os fatores que essas pessoas vão levarem? Quais são as consequências que vão levar a essas pessoas a trazer esse humanismo? Ou seja, são fatores que vão levar ao humanismo. São questões como o ataque a Constantinopla, ou seja, as pessoas que moravam em Constantinopla, elas vão fugir, vão se refugiar na Itália. E com isso eles vão levar o conhecimento bizantino. Tranquilo, pessoal? Uma coisa que vai desenvolver, vai espalhar essas ideias, será a imprensa. Por Gutenberg, né, a imprensa, a chamada imprensa móvel, e onde você vai ter publicação de vários panfletos mais baratos e tudo mais, acessar a várias outras pessoas com mais facilidade. E os chamados mecenas. Quem serão os mecenas? Serão os patrocinadores de artistas, de obras do Renascimento. Porque eu tenho uma pessoa que produz uma escultura e para isso ela vai ser patrocinada por uma pessoa para ela poder criar essa escultura. Ou seja, voltando aqui nas imagens, essa escultura aqui de Moisés, ela foi pedida a Michelangelo pelo Papa Júlio II. Ele é um mecenas, é um patrocinador, um investidor do artista. Tranquilo, pessoal? Beleza? Tranquilo? E vamos continuar aí a nossa aulinha. O que eu quero falar mais para vocês aqui, passamos aqui, deixa eu ver se não tem mais nada para falar. Não, vou tomar um pouquinho d'água. Vamos passar agora para a próxima parte do Renascimento, né? O ideal mesmo do Renascimento. Ou seja, o Renascimento, vocês podem observar que é um movimento, ele é de caráter urbano, como eu já expliquei para vocês lá na frente, no começo da nossa aula. E como que esse renascimento vai acontecer? Como que ele vai ser gerado? Ele vai ser gerado através do aquecimento do capital mercantil. Ou seja, a intensa atividade comercial das cidades-estados italianas vai levar a esse renascimento. O que vai mais ainda levar esse renascimento, o que vai motivar esse renascimento, essa propulsora, esse espalhamento do renascimento, vai ser o quê? A descentralização. Por quê? A partir da descentralização é um caráter motivador. Por quê? Eu tenho várias famílias nessa descentralização que querem ganhar prestígio. E assim, se elas querem ganhar prestígios, consequentemente, vai haver rivalidade entre essas famílias. Então, esse renascimento vai se espalhar através desse prestígio. Então, eu ter um quadro de um artista na minha casa, isso é ter como eu tenho poder, eu tenho prestígio, eu sou reconhecido. Então, esse caráter do prestígio acirrava mais ainda as rivalidades entre famílias. Como, por exemplo, a família Médici de Florença e a família Sforza de Milão. Tranquilo, pessoal? Beleza? Isso para embelezar.
E através disso também, o papado também não ficava de fora. Então, são a aristocracia que está difundindo esse renascimento e que está financiando, e mais ainda o papado, como nós já vimos aí no exemplo aí do Papa Júlio II. E isso era feito através de contratos. E esses contratos com artistas, muita gente acha que o artista ele tinha que ter um dom só para alguma coisa, ele tinha que ser especialista só em pintura, só em escultura e tudo mais. Mas não, o artista do Renascimento da época... Desculpa, pessoal. Ele tinha que dominar várias áreas. Ele tinha que ser, por exemplo... um escultor, ele tinha que ser um pintor, ele tinha que ser um arquiteto, ele tinha que dominar várias áreas. Por que isso? Para ele conseguir mais patrocínio e, consequentemente, conseguir sustentar-se naquele ramo. Então, um artista do Renascimento, ele tinha que ser uma pessoa bem variada no seu campo de ofício, no seu campo de trabalho. Aí nós temos a observação aqui, né, por exemplo, aqui de Da Vinci, que era uma pessoa, Leonardo da Vinci, que era escultor, pintor, físico, astrônomo, cara, motorista de ônibus, juiz de futebol, o cara era tudo. Para quê? Para promover o seu sustento. Aí, pessoal, isso aqui pode cair na sua prova também, a divisão do Renascimento, os períodos do Renascimento. Nós temos o primeiro chamado de 300, que aconteceu especificamente na Península Itálica, na cidade de Florença, e depois você tem o 400, que vai se espalhar na Itália, dentro da Península Itálica, vai ser o auge do Renascimento, tranquilo, pessoal? O 500, que se espalha para toda a Europa, tranquilo, mas também é o período também do declínio, tranquilo? Mas vamos falar um pouco dessa expansão aí que já está grifada aí, que vocês podem observar. A expansão do Renascimento, ela não se deu por causa, por exemplo, a pessoa foi lá, que bonitinho, eu vi pelo seu e-mail, eu vou começar aqui. Não, as coisas começaram muito diferente. Havia várias guerras. A Itália, ela sofreu várias invasões, guerras e tudo mais. E esses países, eles vão levar para eles essa cultura e adaptarem aos seus modos. Tranquilo, pessoal? Beleza? Beleza? Tranquilo? E o que eu quero falar para vocês aqui também é que dentro dessa expansão do Renascimento, ele vai observar várias outras coisas que vão acontecer dentro do mundo, como, por exemplo, as grandes navegações. É o renascimento, pessoal, que vai ajudar as pessoas a caírem no mar. Ou seja, antes você tinha a ideia de que o mar acabava. Chegava lá no final, tinha um precipício e todo mundo morria. A partir desse renascimento, dessa nova visão, o que vai acontecer? Vai dar coragem para essas pessoas, ainda cagando de medo, mas vai dar uma coragem para elas caírem no mar e saírem descobertas do novo mundo, né? A chegada na América e tudo mais. Um outro exemplo também serão as reformas protestantes que irão ocorrer. Tranquilo, pessoal? Beleza? Espero que vocês tenham entendido. E vamos falar um pouquinho desse declínio. Mas o declínio do Renascimento na Itália. Como esse declínio do Renascimento italiano? Olha só, pessoal. Essas cidades, principalmente costeiras, elas se beneficiavam, elas tinham poder na época, eram grandes cidades ricas, poderosas, através do quê? Do comércio, do domínio do Mediterrâneo. A partir do momento que esse comércio, essa mudança de rotas, ou seja, vamos mudar de mar, vamos para outro lugar, para o oceano, para outros lugares, volta para a Índia e tudo mais, o que vai acontecer com essas cidades? Elas vão enfraquecer e outros países vão se fortalecer por outras rotas comerciais. Aí nós vamos ver o declínio da Renascença na Itália, porque ela perde força comercial por causa da mudança de mares.
Tranquilo, pessoal? Beleza? Vou beber mais um pouco d'água, porque minha boca seca. Agora, nós vamos observar as características do Renascimento, que é muito importante para a sua prova. Primeira característica, o classicismo, ou seja, retomar os valores dos clássicos, ou seja, os valores grecos-romanos. Tranquilo, pessoal? Beleza? Tranquilo esse. O individualismo. O que é isso, pessoal? É a pessoa ser... O cara ser só ele, dono dele, do próprio nariz, se isolar? Não. É o quê? É ver o homem como criativo. Cada um responsável pela sua condução na sua vida. Não é o isolamento, mas sim o quê? Ele tomar suas próprias decisões. Não tomar suas decisões por causa de um fator divino. Não. É ele ver, ele tomar, ele ser responsável pela sua própria condição de vida. Tranquilo, pessoal? Beleza? O hedonismo. O hedonismo é a busca do prazer, da beleza, contrário da igreja. Ou seja, não é você ter uma pintura lá, você está querendo, você é um artista, tá lá o seu estandarte lá para você pintar e tudo mais, a sua tela. Aí você, sei lá, toma uma visão divina lá, cai uma luz sobre você e você começa a pintar. Não, não é sobre isso não, pessoal. Nós estamos falando aqui do hedonismo, é a pessoa de ter o prazer, a vontade de expressar aquilo que ela quer, o desejo dela. E nós vamos ter a outra coisa aqui no hedonismo, é que aquela prática da preguiça que era uma coisa de pecado para a igreja. Ou seja, a pessoa, se ela conquistou aquilo, ela pode usufruir daquilo, ter o prazer daquilo. Isso é o hedonismo. Tranquilo, pessoal? Beleza? Agora nós vamos falar do naturalismo. Ou seja, é o contato com a natureza. É você ter o homem em contato com a natureza nas suas obras, ela ser mais ampla. Tranquilo? O que nós vamos observar muito aqui nesse renascimento, pessoal, é claro, nas obras, nas esculturas, mas é uma visão diferente do que tinha vindo na Idade Média. Nós temos obras que, por exemplo, na Idade Média, não era comum do cara assinar as pinturas. No Renascimento, já é uma obrigação do cara assinar ali no finalzinho o nome dele, para ele ter prestígio, para ele ser reconhecido. Uma outra coisa também é na Idade Média, as pinturas serem desproporcionais, ou seja, uma pessoa está sentada, ela é maior ou do mesmo tamanho de que uma pessoa que está em pé. Ela não tem a visão de perspectiva, ou seja, ela é desenhada num plano só, não tem aquela visão de fundo, aquelas coisas magníficas, parece que você está dentro da pintura, como por exemplo, a Santa Ceia. Isso são obras do Renascimento, são técnicas aplicadas, como por exemplo, a tinta a óleo, as esculturas com formatos diferentes, com feições, não é aquela coisa séria e tudo mais. Nós vamos observar tudo isso aqui no Renascimento. Tranquilo, pessoal? Mas como eu já falei para vocês, essas técnicas já vinham sendo produzidas no final da Idade Média e ganharam forças aqui. Tranquilo, pessoal? Beleza? Uma outra coisa é o universalismo. Ou seja, o que seria o universalismo? O que eu quero falar para vocês aqui, que eu esqueci de falar para vocês, não esqueci não, eu estava brincando. Só para vocês terem um medinho. Mas o universalismo, o que seria isso? Desenvolver vários outros ofícios. Ou seja, você não se atrelar somente a uma única atividade. Eu sou apenas pintor. Não, você vai ser pintor, escultor, você vai ser matemático, você vai ser físico, você vai ser o diabo a quatro. Mas você tem que desenvolver mais de um ofício. É a universalidade. Ou seja, na casa aqui do Leonardo da Vinci, uma pessoa que era matemático, físico, astrônomo, trabalhava com biologia do humano, o cara era tudo. Se bobear, ele estava trabalhando até na Copa, nas catracas lá, o pessoal lá ajudando na Copa, né? Mas sei lá, não sei, mas eu acho que ele morreu antes disso. Mas, continuando com isso, uma das características principais é o antropocentrismo.
é a ideia diferente do que vinha da igreja, o chamado teocentrismo. Ou seja, o antropocentrismo, pessoal, você não pode considerar como se fosse uma perda da religião. Ou seja, agora todo mundo é ateu, ninguém acredita mais em Jesus Cristo, ninguém acredita mais em nada. Não, não é isso. Não é isso o antropocentrismo. É pôr o homem no centro do mundo. Mas como assim? Ele é o centro da criação. Ou seja, o destino do homem, diferente da igreja, não cabe mais à vontade divina, mas sim à própria pessoa. Tranquilo, pessoal? Beleza? Então a igreja é a ação diferente, a ação que o destino é a vontade divina. No antropocentrismo, não. O centro da criação, o homem é o centro da criação. Tranquilo? É ele que vai explicar as coisas divinas e tudo mais. Tranquilo? E uma outra coisa é o racionalismo, ou seja, é o espírito crítico, é o espírito questionador. Não é tudo explicado por causa, choveu hoje porque Deus quis. Não, choveu hoje por causa que foi um acúmulo de nuvens, o processo de evaporação, chegou lá em cima e condensou a água e tudo mais. Não sei se está sendo, mas a ciência, o que eu aprendi mais ou menos é isso que eu lembro. E aquele vapor se condensou e formou-se em gotículas d'água. E essas gotículas caíram em forma de chuva. Esse é o racionalismo, ou também chamado, que vocês podem observar, de cientifismo. Ou seja, é você questionar, é você dar aqui novas formas. Por exemplo, aqui que nós podemos falar aqui, é no caso do Galileu, que explica as coisas do universo. Tranquilo, pessoal? Beleza? Tranquilaço, tá maneiraço. Então, nós chegamos aqui ao final de nossa matéria, do nosso renascimento. Temos aí 26 minutos, aí temos algum tempinho ainda. E quero falar para vocês aqui uma coisa muito interessante que eu peguei num guia meu e quero passar para vocês. Em suma, o que vocês podem observar? Tudo que a gente já falou, o renascimento o renascimento não é necessariamente vendo como um fenômeno de cultura de massas, mas restritos à elite. Como eu já falei para vocês, o renascimento ele pegou nas classes urbanas, nas classes mais poderosas, mas as classes mais baixas, elas como se fossem analfabetas, elas não tinham como propagar isso. Então, olha só, em suma, o renascimento inegavelmente significou o lançamento de bases para o pensamento científico, a visão do mundo e dos homens acerca de sua ligação com a natureza e de si mesmo. Tranquilo? E, em sua duração, os seus contemporâneos viveram as reformas protestantes, a descoberta do novo mundo, contradizendo que a visão medieval falava que se formava apenas de 3 mundos, ou seja, Europa, Ásia e África, o contato com as novas culturas, o crescimento do comércio e a lenta formação das monarquias absolutistas. Uma grande produção intelectual, cultural, científica que deixou o seu legado. É isso que é o renascimento, pessoal. É a mudança, é o resgate da cultura clássica para você ter esse monte de outros benefícios. Tranquilo? Espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Qualquer coisa, mande dúvida para o e-mail historiacomp1@outlook.com, que estaremos disponíveis aí para a sua aula. Então, o renascimento que nós podemos observar e o humanismo vai levar às transformações das culturas e o pensamento da Europa e vai difundir tudo mais. E isso vai chegar até nós aqui na colônia do Brasil, que nós vamos falar mais à frente. Tranquilo, pessoal? Beleza? Espero que vocês tenham entendido. Um abraço. Tchau, tchau. Espero vocês na nossa próxima aula, que eu não sei ainda qual será a nossa próxima aula, mas acho que falaremos sobre absolutismo em alguns países. Tranquilo? Um abraço. Tchau.